Because a few years ago, I was in France in lower division. Like 5 years ago, I wasn't professional, and to be here with to receive this kind of award, with to join the list of the biggest player, I couldn't imagine to be here. Geralmente, nesse esporte, temos o costume de dizer aquela singela frase, de que não é só futebol. E a história de vida desse jogador francês é um grande exemplo disso. Na infância, ele catava lixo na rua. No começo da carreira, jogou em times que quase ninguém sabia o nome. E hoje em dia, ele já conquistou os títulos e prêmios mais importantes no mundo do futebol. Infelizmente, há um certo costume na mídia de valorizar apenas os atacantes que fazem gols, enquanto as outras funções acabam ficando de lado. Mas esse cara merece que todos conheçam sua trajetória e vejam quão importante é nunca desistir dos próprios sonhos. Por isso hoje, você irá conhecer a história de N'Golo Kanté. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. O pequeno N'Golo Kanté é filho de imigrantes de Mali. Ele nasceu no dia 29 de março de 1991 e podemos dizer que ele já conquistou a Europa e o mundo. Bom, no passado ele era desconhecido e passou por extremas dificuldades na infância. Em 1998, a seleção francesa, jogando em casa, conquistou a sua primeira Copa do Mundo. Enquanto diversas pessoas festejavam e comemoravam, Kanté, de apenas 7 anos de idade, catava lixo na rua, juntava latinhas e garrafas junto com seu pai para levar à reciclagem e assim ganhar um pouco de dinheiro para ajudar em casa. A mãe dele trabalhava como faxineira para garantir o sustento de Kanté e seus irmãos e irmãs. O título da França fez o garoto se tornar fascinado por futebol. Eu tinha 7 anos quando a França venceu a Copa pela primeira vez. Eu estava tão empolgado que disse para os meus amigos: um dia eu também vou ganhar. E pouco tempo após a competição, começou a surgir algumas escolinhas pelo bairro onde ele morava. O pequeno Kanté começou no Surrey, no subúrbio de Paris. E mesmo sendo um garoto humilde e muito tímido, ele se tornou uma superestrela no time. Ele jogava até mesmo contra os garotos mais velhos, e praticamente dava aula em campo. Depois que ele apareceu, a equipe passou a conquistar títulos, mas durante as comemorações, ele geralmente ficava de fora. Apesar do grande futebol, os olheiros dos grandes clubes não se interessaram por ele devido à baixa estatura. Aos 11 anos de idade, ele acabou perdendo o pai e as coisas ficaram ainda mais difíceis. Kanté começou a trabalhar, levando crianças aos jogos de futebol. Mas ele não desistiu do sonho e alguns anos depois foi jogar na base do Boulogne, em 2010. Ele já estava com 19 anos e sabia que se tornar jogador profissional seria muito difícil. Por isso, ele continuou estudando e se formou em contabilidade. Kanté só parou de estudar quando subiu para o time principal do Boulogne e começou sua carreira na terceira divisão do campeonato francês. E logo, todos começaram a perceber tamanha importância e diferença que ele fazia no time. Em 2013, ele saiu da terceira divisão do campeonato francês e foi para a segunda divisão, atuando pelo Caen. As pessoas diziam que ele era incansável e devia ter uns 10 pulmões para aguentar correr tanto. Ele estava praticamente em todo... As pessoas diziam que ele era incansável e devia ter uns 10 pulmões para aguentar correr tanto. Ele estava praticamente em todo lugar do campo e suas habilidades de cobertura e desarmes precisos logo foram reconhecidas. Mas fora dos gramados, a simplicidade de Kanté era algo incomum no mundo badalado do futebol. Ele ia para os treinos de patinete ou então ia correndo. O brasileiro Felipe Saad foi companheiro de Kanté no Caen e disse: chamei ele para o meu aniversário. Era uma festa pequena. De repente, chegou no restaurante com uma caixa de chocolates na mão, todo envergonhado. Pediu desculpas pelo presente e disse que não sabia o que dar porque nunca havia sido convidado para um aniversário antes. Na época, Kanté tinha 22 anos de idade. Depois de 2 anos no Caen, ele foi para o Leicester City da Inglaterra, em 2015. O garoto, que era catador de lixo, foi jogar na gigante Premier League. No ano seguinte, o pequeno e imparável Kanté foi um dos jogadores mais importantes do Leicester. O time conquistou seu primeiro título do campeonato inglês na história, e ele foi convocado para a seleção francesa. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le frappe à la but. Ouverture du score. N'Golo Kanté, deuxième sélection. O brilhante desempenho de N'Golo atraiu os olhares do gigante Chelsea. Por lá, ele não decepcionou e se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo. Em 2017, o Chelsea foi campeão do campeonato inglês e novamente, N'Golo Kanté chamou a atenção do mundo. Dizem por aí que 70% do planeta Terra é coberto por água e os outros 30% pelo Kanté. O cara consegue estar em todo lugar do campo e naquela temporada ele foi incrível. Não é à toa que ele foi eleito como o melhor jogador da Premier League. Um prêmio desejado por muitos, mas conquistado por poucos. Em 2018, ano de Copa na Rússia, N'Golo Kanté conquistou o mundo.
Ele teve um papel fundamental no time francês. Os próprios jogadores dizem que, sem ele, a conquista não seria possível. Enquanto todos comemoravam, Kanté, no auge de sua timidez, estavam com vergonha de pedir a taça para tirar a foto, e precisou da ajuda e incentivo dos companheiros para registrar o momento. Se em 1998, Kanté estava catando latinhas na primeira conquista da França na Copa do Mundo, 20 anos depois, era ele quem estava com a taça nas mãos. E o meio-campista de 1,68 m de altura ficou gigante e se tornou um ídolo para o seu país. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Messi. Non, c'est tous ces tricheurs, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Messi. Non, c'est tous ces tricheurs, N'Golo Kanté. Pelos seus feitos em campo e também por sua personalidade única. Depois de um jogo do Chelsea, ele planejou ir para Paris de trem, mas perdeu a hora do embarque. Então, ele decidiu ir para a mesquita fazer orações, e acabou sendo reconhecido por alguns torcedores. Um deles o convidou para ir até a sua casa, e o jogador aceitou. Por lá, Kanté jantou e eles assistiram o VT da partida que o jogador do Chelsea havia acabado de jogar. E rolou até mesmo uma partida de FIFA. Uma vez, Kanté foi até um restaurante e o dono, que é um torcedor do Chelsea, convidou ele para o casamento de sua filha. Mas o jogador recusou porque tinha uma partida para jogar aquela semana. Porém, Kanté acabou sofrendo uma lesão antes do jogo e desfalcou a seleção francesa. De repente, Kanté mandou uma mensagem para o dono do restaurante perguntando se o convite ainda estava de pé. E o jogador compareceu à celebração. Cumprimentou a todos, tirou fotos e fez a alegria da galera. Um título que faltava para a prateleira de Kanté era a taça orelhuda da Champions League. E depois da final contra o Manchester City, não falta mais. Na Champions, Kanté novamente foi um jogador incrível, o mais importante no time do Chelsea. Ele foi eleito o melhor em campo em 4 partidas seguidas, incluindo a final. Ele dominou o meio de campo e fez as estrelas do Manchester City serem ofuscadas pelo seu talento na marcação, roubadas de bola, velocidade e inteligência. Em 218 jogos com a camisa do Chelsea, Kanté recuperou 1.576 bolas para a equipe, fez mais de 560 desarmes e nunca foi expulso jogando por lá. Não há dúvidas de que esse cara é um jogador incrível e com certeza pode ser eleito como o melhor jogador do mundo. Hoje, com 30 anos de idade, campeão do mundo e da Europa, Kanté saiu da extrema pobreza do futebol descalço nos campos de barro para dominar os gramados europeus. E é isso aí, rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiz essa coletânea de vídeos para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, dar aquela curtida e me acompanhar para mais vídeos.